Deixa eu te fazer uma pergunta direta, olhando nos seus olhos agora. Você realmente acha que só porque ela parou de falar com você, ela parou de pensar em você? Porque a maioria dos homens erra exatamente aqui. Vocês veem silêncio e concluem: acabou, ela seguiu em frente, não se importa mais. Mas a psicologia feminina não funciona assim, e é por isso que esse vídeo pode te incomodar um pouco, mas também pode abrir seus olhos. O silêncio feminino raramente é vazio. Na maioria das vezes, ele é cheio de pensamentos, observação e avaliação. Ela não está falando com você, mas pode estar vendo seus stories. Não está mandando mensagem, mas sabe exatamente quando você posta algo novo. Não comenta, mas nota quando você muda de comportamento. E aqui está a parte controversa. Muitas mulheres ficam em silêncio não porque não sentem mais nada, mas porque estão tentando decidir se você ainda é digno da atenção delas. Isso não é joguinho barato. É um mecanismo emocional de proteção e análise. Ela quer ver se você vai amadurecer, se vai entrar em desespero, se vai agir com calma, ou se vai provar exatamente por que ela se afastou. Enquanto muitos homens acham que precisam fazer algo imediatamente, mandar mensagem, insistir, se explicar demais, o que eles não percebem é que cada reação impulsiva vira mais um dado que ela usa para formar a decisão final sobre você. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. O silêncio também é um teste de valor emocional. Não um teste cruel, mas um teste inconsciente. Esse homem sabe se controlar? Ele tem vida própria? Ou ele desmorona quando não tem minha validação? Se você está passando por isso agora, eu quero que você entenda algo importante. O silêncio dela não é o fim da história, mas também não é uma garantia de reconciliação. É um momento de observação. E a forma como você se comporta nesse período pode te aproximar ou te eliminar de vez das possibilidades dela. Hoje, eu vou te mostrar por que ela permanece em silêncio, o que ela realmente está observando e o que quase todos os homens fazem que destrói qualquer chance antes mesmo dela tomar uma decisão. Então, se você quer entender o jogo psicológico que está acontecendo nos bastidores, fica comigo até o final, porque a parte mais controversa eu vou deixar para o encerramento. 1. O silêncio não é desinteresse, é avaliação. Antes de mais nada, você precisa entender uma verdade que quase nenhum homem admite. Silêncio feminino não é vazio e não significa desinteresse. A grande maioria dos homens interpreta o silêncio como acabou, ela não quer mais. E isso é um erro fatal. O que realmente está acontecendo é algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, mais cruel. Ela está te observando. E o que ela vê é muito mais importante do que o que você acha que está mostrando. Ela não precisa de palavras para medir o seu valor. Ela analisa suas atitudes, suas escolhas e até o que você posta nas redes sociais. Tudo isso se transforma em dados que ela usa para decidir se você ainda é digno da atenção dela. O silêncio dela não é um ato passivo. É estratégico, consciente ou inconsciente, mas profundamente intencional. Ela está avaliando várias coisas ao mesmo tempo. Você mantém a sua vida em movimento ou parece perdido sem a atenção dela? Você reage com calma ou com desespero quando não tem resposta imediata? Você demonstra autoconfiança ou fica preso na expectativa dela? E aqui está o detalhe controverso. O silêncio dela muitas vezes cria mais atração do que qualquer mensagem ou ligação constante poderia gerar. Homens insistentes que mandam mensagem a cada hora, acabam revelando ansiedade e dependência. Enquanto isso, ela, em silêncio, observa e testa o quanto você consegue manter a sua vida intacta sem ela. Outra questão importante é que o silêncio feminino também é uma forma de proteção emocional. Se ela já se sentiu magoada ou percebeu comportamentos que não agradaram, ficar em silêncio permite que ela processe o que sente sem se machucar mais. Ela cria espaço para analisar a situação, para sentir o que precisa sentir, sem ter que lidar com pressões externas. É aqui que a maioria dos homens tropeça. Eles confundem esse tempo de observação com rejeição definitiva. Eles tentam consertar a situação enviando mensagens intermináveis, explicando sentimentos ou tentando forçar um reencontro. O efeito quase sempre é o oposto. Ela percebe insegurança, desespero e comportamento dependente, e isso a faz recuar ainda mais.
O que você precisa entender então é que o silêncio dela não é um sinal de fracasso. É uma oportunidade. Ela está dando espaço para que você mostre quem você realmente é quando não há pressão, quando ninguém está te observando diretamente. O que ela observa nesse período é muito mais revelador do que qualquer conversa que vocês poderiam ter. Então, a primeira lição aqui é clara e controversa. Não interprete o silêncio como fim, interprete como avaliação. Enquanto você acha que ela esqueceu ou perdeu interesse, ela está simplesmente decidindo, em silêncio, se você vale a pena ou se precisa melhorar seu comportamento antes de se aproximar de novo. E é exatamente esse ponto que torna tudo tão perigoso para os homens desatentos. O silêncio dela expõe sua vulnerabilidade emocional e cada reação sua conta pontos, para mais ou para menos. A diferença entre se manter observável de forma atrativa e se queimar completamente está na sua capacidade de controlar suas ações e emoções durante esse período. Então lembre-se, silêncio feminino não é ausência, é teste, é análise, é observação. Se você entender isso agora, já está à frente de 80% dos homens que caem nessa armadilha sem perceber. Mas se ignorar, qualquer tentativa futura de reconexão pode ser sabotada pelo seu próprio comportamento impaciente ou inseguro. 2. Ela observa suas ações, não suas palavras. Aqui está um ponto que vai incomodar muitos homens. Ela não está prestando atenção no que você diz, mas sim no que você faz. E isso, cara, é algo que a maioria não entende. E é aí que tudo começa a desmoronar. Enquanto você acha que uma mensagem longa, um "eu sinto sua falta" ou uma declaração dramática vai impressioná-la, ela está registrando o seu comportamento real. Ela observa se você mantém sua rotina, seus hábitos, sua autoconfiança. Ela percebe se você cuida de si mesmo ou se deixou sua vida parada esperando uma resposta dela. Ela percebe pequenas atitudes, como você reage quando é ignorado, como se comporta com amigos, como lida com problemas. O comportamento masculino é o verdadeiro indicador de valor. Palavras são fáceis de dizer. Qualquer um pode escrever algo bonito, mas ações revelam consistência, força emocional e maturidade, e são isso que ela está testando durante o silêncio. Por exemplo, se você se desespera ao não receber resposta, envia mensagens a toda hora, implora por atenção ou reage de forma explosiva. Ela percebe insegurança e dependência. Mesmo que você esteja apaixonado, o que ela vê é alguém que não consegue se manter íntegro sozinho. E isso é um alerta para ela. Será que ele me valoriza ou apenas teme perder a atenção que eu dou? Outro ponto polêmico. Ela avalia como você lida com sua própria vida sem ela. Se você continua ativo, investindo em você, cuidando do corpo, dos estudos, do trabalho, dos hobbies, ela nota, mesmo que silenciosamente. O que mais chama a atenção para uma mulher é um homem que não muda sua vida por causa de ausência dela, mas que continua crescendo. Curiosamente, isso desperta mais interesse do que qualquer mensagem insistente. Além disso, as pequenas ações do dia a dia contam mais do que qualquer grande gesto. Como você trata outras pessoas, como você reage a problemas simples, como você mantém a calma em situações frustrantes. Esses detalhes formam o que ela chama de imagem real de você, e não adianta tentar mascarar com palavras bonitas ou promessas. E aqui está a parte controversa. A maioria dos homens subestima o poder da observação feminina. Eles acham que precisam correr atrás, se explicar, se justificar. Enquanto isso, ela simplesmente observa. E cada gesto seu, cada decisão sua é registrado na mente dela como prova de quem você realmente é e se vale a pena voltar a se aproximar. Então, se você quer usar isso a seu favor, esqueça os discursos. Esqueça tentar impressionar com palavras ou mensagens dramáticas. Foque no que realmente importa. Suas ações consistentes, sua postura firme, sua vida própria. Mostre, sem falar, que você continua sendo um homem íntegro, confiante e capaz de lidar com a vida sozinho. Em resumo, enquanto você pensa que precisa conquistar o diálogo, ela está medindo o seu valor através de ações silenciosas e consistentes. Ela quer ver se você é sólido, independente e confiável. E é isso que define se você estará no próximo capítulo da vida dela ou será apenas uma lembrança esquecida.
O silêncio dela, então, funciona como uma lente que aumenta cada detalhe do seu comportamento. E se você não entende isso agora, corre o risco de derrubar todas as chances que ainda tem. 3. O que ela sente em silêncio e você nunca vê. Enquanto você acha que o silêncio dela significa não se importa mais, a realidade é muito diferente e, de certa forma, perturbadora. Ela está vivendo uma montanha-russa emocional que você nem imagina, mesmo sem se manifestar. Em silêncio, ela sente curiosidade e avaliação ao mesmo tempo. Curiosidade sobre você, sobre suas atitudes, sobre como você lida com a vida sem ela. Avaliação sobre se você ainda é confiável, se ainda demonstra valor e se suas ações merecem atenção. Tudo isso acontece dentro da mente dela, silencioso, invisível para você, mas intensamente real para ela. Ela também experimenta confusão emocional. Parte dela pode sentir uma pontada de interesse ou lembrança do que vocês tiveram, enquanto outra parte questiona se vale a pena reabrir espaço para você na vida dela. Esse conflito interno é natural e faz parte de como mulheres processam relações. Enquanto você observa o vazio do silêncio, ela está lidando com sentimentos contraditórios e conflitantes. O silêncio cria uma forma de poder emocional. Ela não precisa falar nada para perceber suas fraquezas ou forças. Ela sente e observa, processa cada detalhe do seu comportamento anterior e de suas escolhas recentes. É como se ela tivesse uma câmera invisível, registrando cada reação sua, cada decisão sua, mesmo à distância. Outro sentimento comum nesse período é medo ou cautela. Ela quer proteger seu próprio emocional de erros passados, de expectativas frustradas ou de comportamentos que a magoaram. Por isso, ela prefere permanecer em silêncio até sentir segurança de que não haverá decepções novamente. O silêncio, nesse caso, não é desprezo, é autopreservação. Ela também experimenta expectativa e observação passiva. Ela quer ver como você reage à ausência dela, como se mantém sem depender de validação externa. Ela está de olho em sinais sutis de crescimento ou estagnação, de maturidade ou impulsividade. Tudo isso influencia a forma como ela avalia se deve ou não se aproximar novamente. Por fim, o que muitas vezes passa despercebido é que ela sente uma mistura de interesse e frustração. Ela se interessa por você, mas se frustra com atitudes que não correspondem ao que ela espera. O silêncio funciona como um filtro. Apenas aqueles homens que demonstram consistência, autoconfiança e maturidade conseguem passar por ele sem gerar desinteresse. O ponto crítico que você precisa entender é que o silêncio dela não é ausência de sentimento, mas uma forma de processar, avaliar e decidir. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, ela está criando uma visão completa do seu valor, da sua postura e da sua capacidade de lidar com a situação. Então, a grande lição desta sessão é clara. O que ela sente em silêncio é profundo, complexo e observador. Não tente preencher o silêncio com mensagens ou justificativas. Entenda que ela está fazendo o mesmo que você deveria fazer, analisando, refletindo e medindo se o relacionamento ou a aproximação vale a pena. 4. Onde muitos homens estragam tudo e precisam acordar. Agora vamos falar de algo que a maioria dos homens não quer ouvir, mas precisa. Vocês estragam suas próprias chances sem perceber. É quase automático. Assim que uma mulher se afasta, muitos homens entram em um modo de pânico silencioso que é visível até para quem não está prestando atenção. Primeiro erro clássico: tentativa de controle. Vocês mandam mensagens insistentes, tentam saber onde ela está, com quem está, ou tentam criar justificativas para explicar cada gesto seu. Isso não é interesse, é desespero, e o desespero afasta mais do que aproxima. Ela percebe imediatamente que você perdeu a autonomia emocional. E lembre-se, mulheres se conectam mais com segurança do que com ansiedade. Segundo erro: supervalorizar palavras e subestimar ações. Vocês acham que uma declaração dramática vai reconquistar ou impressionar, enquanto ela observa exatamente como você vive a sua vida. Ela não quer ouvir "eu mudei". Ela quer ver sinais concretos de crescimento e consistência. Vocês falam demais e fazem de menos. E isso é fatal no jogo psicológico que ela está testando silenciosamente. Terceiro erro: ignorar o tempo e espaço dela. Homens geralmente querem respostas rápidas, soluções imediatas, enquanto ela precisa de silêncio para processar e avaliar.
Vocês quebram o tempo dela com pressão, tentando acelerar decisões que só acontecem quando ela está pronta. Esse comportamento demonstra falta de paciência e compreensão, e isso, acredite, pesa muito na avaliação dela. Quarto erro, não reconhecer padrões próprios. Muitos homens repetem os mesmos erros de sempre: insegurança, necessidade de validação, comparações com outros, impulsividade. Enquanto vocês se concentram em controlar o resultado, ela está prestando atenção em quem vocês são quando ninguém observa. O silêncio dela é como um espelho que reflete exatamente essas falhas. Se você não reconhece isso e não faz ajustes reais, nenhuma reconexão será possível. Então, qual é o conselho para acordar de vez? Controle emocional é rei. Respire, reflita e haja com calma. A pressa mata qualquer possibilidade. Haja, não fale. Mostre consistência através de suas atitudes, não de palavras. Ela percebe muito mais com pequenas ações do que com grandes declarações. Respeite o espaço dela. Silêncio não é guerra, é oportunidade para você demonstrar maturidade. Avalie a si mesmo. Use esse período para identificar comportamentos que precisam mudar. Crescer enquanto ela observa é mais poderoso do que qualquer discurso. O ponto controverso aqui é este: a maioria dos homens não acorda, mesmo vendo sinais claros de erro. Eles continuam no mesmo ciclo de ansiedade e insistência, perdendo a chance de reconectar de forma inteligente. Enquanto você lê isso, outros homens estão destruindo suas oportunidades por não entenderem que silêncio não é ausência de interesse, mas sim observação e teste. Portanto, a grande lição é simples. Você precisa acordar e agir de forma estratégica, emocionalmente independente e consistente. Cada atitude impensada que você toma durante esse período de silêncio é registrada e analisada por ela, e pode determinar se você permanece no radar dela ou se desaparece definitivamente. Se você conseguir aplicar isso e realmente internalizar essas críticas sem reagir por impulso, estará à frente de quase todos os outros homens. O silêncio dela, então, deixa de ser um mistério assustador e se transforma em uma oportunidade de crescimento e avaliação estratégica. 5. Como o silêncio pode trabalhar a seu favor? Se você achava que o silêncio dela era algo para temer, é hora de mudar essa perspectiva. O silêncio feminino não é um obstáculo, é uma oportunidade, se você souber como se comportar enquanto ela observa. Primeiro ponto: mostre consistência sem esforço. Enquanto ela observa de longe, cada passo que você dá em direção à sua própria vida conta mais do que qualquer mensagem. Se você continua ativo, cuidando de você mesmo, mantendo suas rotinas e perseguindo seus objetivos, isso cria a atração silenciosa. Ela percebe autonomia, confiança e força emocional, 3 qualidades que nenhum discurso dramático consegue transmitir. Segundo ponto, respeite o espaço e o tempo dela. Não tente preencher o silêncio com insistência, explicações ou justificativas. O excesso de mensagens ou tentativas de aproximação geralmente provoca o efeito contrário. Quando você permite que o silêncio exista, você demonstra paciência, autocontrole e maturidade. Sinais claros de que você é alguém que não depende de validação constante. E acredite, mulheres valorizam isso mais do que qualquer elogio ou promessa. Terceiro ponto: reflita e ajuste suas atitudes. Enquanto ela está em silêncio, observe seu próprio comportamento. Quais padrões precisam ser mudados? Onde você mostrou insegurança ou impulsividade? Melhorar a si mesmo durante esse período é uma das formas mais eficazes de transformar o silêncio dela em algo positivo para você. Ela nota mudanças sutis, mesmo sem palavras, e isso constrói uma imagem de evolução e valor. Quarto ponto: demonstre valor sem parecer forçado. Valor não é apenas dinheiro, aparência ou status. É consistência, respeito próprio, inteligência emocional e a capacidade de agir com calma em situações desafiadoras. Ela percebe imediatamente quando você age de forma autêntica, sem tentar impressionar ou controlar. E a autenticidade é o que realmente gera interesse duradouro. Quinto ponto: prepare-se para o próximo passo. O silêncio dela não dura para sempre. Ele existe para que ela avalie. E quando ela decidir se aproximar novamente, você precisa estar pronto. O que isso significa? Continuar evoluindo, mantendo sua confiança e estar emocionalmente disponível, mas sem ansiedade.
A forma como você lida com o período de observação define se a reconexão será natural ou impossível. O ponto controverso que muitos homens ignoram é este: o silêncio dela dá poder a você se você souber usar. Enquanto outros homens imploram ou se desesperam, você pode transformar esse tempo em uma vantagem silenciosa. Cada ação, cada escolha que você faz durante esse período é como uma prova que ela registra mentalmente, e você quer que essas provas trabalhem a seu favor. Em resumo, o silêncio dela é um teste, não uma rejeição. Se você entende isso, age com consistência, mantém sua vida em movimento e respeita o tempo dela. O silêncio pode se tornar seu aliado. E isso é algo que poucos homens conseguem perceber. Por isso, muitos perdem oportunidades que poderiam ter sido recuperadas com inteligência emocional e atitude estratégica. Aqui vai uma verdade que poucos homens têm coragem de ouvir. Se você ainda não consegue lidar com o silêncio dela, você nunca vai conquistar o respeito real de uma mulher. O silêncio não é ausência, não é desinteresse, não é o fim. É um teste silencioso que revela exatamente quem você é quando não há pressão ou expectativa. E aqui está o choque final. Mais da metade dos homens estraga tudo por desespero, ansiedade ou tentativas de controlar algo que não pode ser controlado. Eles interpretam o silêncio como rejeição, enquanto ela está apenas observando, avaliando e decidindo se vale a pena manter você em sua vida. Mas há uma oportunidade incrível aqui. Se você conseguir entender, respeitar e usar esse silêncio a seu favor, você se torna mais atraente, mais sólido e mais valioso aos olhos dela do que qualquer outro que tente agir apressadamente. Agora eu quero ouvir de você. Se você já passou por isso, comente abaixo sua experiência. Diga o que sentiu, como reagiu e o que aprendeu. Eu vou ler cada comentário e entrar em contato com você para conversar diretamente, porque entender esses sinais não é apenas teoria, é prática. E lembre-se, o silêncio dela pode te destruir ou te transformar. A diferença está em como você escolhe agir.